É com imenso prazer que eu vou ter uma aula aqui com Luiz Ru Rivas. Nasceu no dia 10 de março de 1975 em Arequipa, Peru, e reside atualmente no Brasil. É designer gráfico e dedica-se desde os 17 anos ao estudo e divulgação do espiritismo. Já foi responsável pelo setor multimídia da Federação Espírita Brasileira, da FEB, colaborou com o Conselho Espírita Internacional, SEI, idealizou e coordenou a TV Espírita TV SEI. Escreveu diversos livros como Doutrina Espírita para Principiantes, Meu Pequeno Evangelho, com a Turma da Mônica, e em parceria com a Warner Bros., livros com Scooby-Doo. O meu querido Luiz atualmente realiza pesquisas em transcomunicação instrumental. É isso mesmo, Luiz? Carlos, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim. Muito feliz de poder estar aqui e poder trocar algumas ideias sobre esses livros novos que estão chegando. Eu queria te fazer um pequeno prólogo. Alguns desenhos estão sendo modificados e estão sendo subvertidos para crianças, né? Por exemplo, o filho do super-homem, nada contra, virou gay. Outro dia a princesinha virou lésbica. Então, eu acho que é um projeto, eu tenho certeza que é um projeto da chamada Nova Ordem Mundial, que tem planejado para 2030 um reset, onde eles vão mudar toda a economia, toda a cultura. E você é o último dos moicanos, fazendo exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Livros infantis que estimulem a criatividade das crianças. Depois desse prólogo, eu não vou falar muito, não. Eu quero que você, primeiro, me diga, e para quem vai nos assistir, que eu posso garantir a você que serão milhares e milhares de pessoas. O que te levou a essa vocação a fazer esses desenhos puros para as crianças? Bom, nós podemos iniciar falando deste livro, do Meu Pequeno Evangelho com a Turma da Mônica, que é trazer os ensinamentos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para todas as crianças, independente da religião que tenham. Então, nós vamos ter, se me permitem... Por favor. Claro. Neste livro, mais de 150 mil exemplares já vendidos, apenas este livro, né? Traz exatamente aquilo que Jesus ensinou, que é caridade, amor, pureza, bondade, em pequenos contos, com a turminha mais querida do Brasil, né? Para isso foi criado um personagem espírita, o primo André, né? É o primo do Cascão. Ele é espírita, as crianças são crianças. E olha que interessante, as crianças vão contar as suas férias. Como foram suas férias? E cada dia das férias, o primo André faz uma conexão com o Evangelho. Oh, que lindo! Então, por exemplo, vamos falar sobre pureza, né? E aí comenta, mas eu fui na piscina, tomei banho da piscina. E como é que fica essa questão da pureza, né? O Cascão não tomou banho de piscina, é claro. Mas como fazer essa conexão cada dia
das férias com o Evangelho. Mas como é que você adapta o Evangelho de Jesus à tua história? Bom, o projeto começa quando eu estava à frente da TVC, que era a TV Espírita da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e junto com o nosso amigo Alan Mitchell, tínhamos uma ideia de colocar os desenhos da Turma da Mônica na TV. Só que já existiam outros acordos e a equipe de Maurício de Souza nos sugeriu fazer livros. Seria talvez mais viável produzir livros. Você antes não fazia, né? Eu fiz alguns livros, mas para adulto, não para criança. Ah, pois não. Já tinha feito alguns estudos, pesquisas, e foi um desafio criar para crianças. Eu vou comentar aqui algo pessoal. Por favor. A minha filha, quando tinha 3 para 4 anos, às noites eu contava contos para ela antes de dormir. Toda noite ela se deitava e eu contava contos e viajávamos, inventávamos histórias, um leão na selva e não sei o quê, e ela ria e ria. E isso fez com que a gente ganhe um hábito de contar histórias para crianças. Então, quando surge a Turma da Mônica, a gente já tinha alguma experiência em contar histórias para crianças. Então, foi a ideia pegar as informações do Evangelho e colocar com a Turma da Mônica de uma forma muito feliz, né? De uma forma muito simpática. Né? Você desenha e depois passa por uma etapa de produção? Não. No caso, com a equipe de Maurício de Souza, são eles os que fazem os desenhos. E você dá a ideia? A gente passa o conteúdo. O texto. Uma vez que o texto chega até eles colocam no universo da Turma da Mônica. Perfeito. Porque tem algumas palavrinhas que é própria de cada personagem, né? Claro. Então eles colocam essas palavrinhas para deixar apropriado, né? Mas é pouca coisa, que eles fazem a limpeza e pronto, o produto está feito. E qual é a distribuição dos teus livros? É através do Maurício de Souza? É feito, mas principalmente para o público em geral, é a distribuidora Boa Nova, editora distribuidora Boa Nova, que faz a distribuição em livrarias em geral. Agora, quem está nos assistindo, como é que eles fazem para adquirir teus livros? Pronto. A gente tem uma página especial chamada kitevangelio.com. Repete devagar para essa câmera, por favor. Ok. Kit Evangelio, tudo junto, kitevangelio.com, onde estão todos os nossos livros e também na editora Boa Nova. Pode colocar no Google também, Turma da Mônica Espírita, pronto. Aí muitos lugares, tem muitos canais. Você disse aqui, esse aqui chegou a vender quanto? 150 mil exemplares. Nossa Senhora, é o Evangelho para crianças. Isso que as crianças precisam e não deturparem. As crianças até 7 anos, isso está provado espiritualmente, crianças até a idade de 7 anos são mais espíritos do que matéria. É muito importante preservar essa pureza. Agora, você tem aqui a viagem misteriosa. Do Scooby-Doo. Do Scooby-Doo, né? O que é a viagem misteriosa do Scooby-Doo? Uma coisa... antes de falar do Scooby-Doo, eu lembrei uma coisa muito bonita neste livro. Por favor. Uma senhora comprou o livro, deu para uma amiga, que não é espírita. Essa senhora tinha uma filha, entregou para a pequenininha. Uns dias depois, observou que a filha entrava na cozinha, pegava uma sacola e colocava umas bonecas, fazia um nó, pegou outra sacola, colocou uns livros, uns brinquedinhos, fez outro nó, pegou outra sacola, colocou uma roupinha já usada, e aí falou, meu filho, o que é isso? Para que você está colocando roupinhas na sacola e tal? Mãe, é porque a gente tem que fazer a caridade. Aquilo que já não estou usando, vamos entregar a pessoas que precisam. E da onde você tirou essa ideia, minha filha? Daqui do livrinho que você me deu. Rapaz. Então, a gente ficou tão feliz com essa história, porque independente da filosofia que cada um tenha, Claro.
o princípio A caridade. da caridade, de doar aquilo para o outro, tocou no coração da pequena. Isso para nós foi tão bonito, porque a gente está cumprindo com a tarefa que nos foi dada aí, tocando e sensibilizando nas novas gerações. E o que é bonito é que o Maurício de Souza, ele permanece com esse objetivo, né? Ele apostou, apoiou o projeto. O Maurício não é espírita, é católico. Não tem problema. Mas a avó dele era espírita. E ele tem muito respeito. Ele acompanhou, viu a avó contando o mundo espiritual, sobre o Penadinho, a turma do Penadinho, a Dona Morte. A avó Dita, que conta essas histórias, né? É a avó do Maurício de Souza. Deixa eu te colocar uma coisa que é muito importante. Eu gosto muito de você. Obrigado, igualmente. Não é a primeira vez que eu estou junto com você. O meu podcast, eu entrevisto espírita, eu entrevisto ateu, eu vou a São Paulo entrevistar um pastor muito querido, evangélico, que, por sinal, ele tem uma posição muito clara, que me preocupa isso há mais de 20 anos, que é a nova ordem mundial, né? Que isso me atemoriza muito. Então, eu entrevisto evangélico, entrevisto espírita, entrevisto católico, porque eu acho que tem que ter um ecumenismo. O mundo está de tal maneira que, se não houver uma união das várias crenças, o ateísmo vai tomar o lugar da humanidade. Agora, essa viagem misteriosa aqui, você pode falar e falar também do número de exemplares que já vendeu? Sim. A Viagem Misteriosa foi uma parceria com a Warner Bros. Olha. A maior empresa de entretenimento do mundo, que nos permitiu usar personagens, no caso aqui do Scooby-Doo, né? E vocês sabem que o Scooby-Doo viajava em casas, viajava em lugares assombrados, né? Então os amigos da Warner nos falaram, vocês podem aproveitar o Scooby porque é o personagem mais próximo do mundo espiritual, né, que já existem. E foi uma coisa muito boa, porque neste livro a turma do Scooby-Doo vai viajar na casa das irmãs Fox, nos Estados Unidos. Das irmãs Fox? Exatamente, onde aconteceram os primeiros fenômenos. 31 de março de 1848. Exatamente. Nessa data em que aconteceram os fenômenos de Hydesville. Isso. Né, e o surgimento do espiritualismo para o planeta, né? Neste livro, a turma do Scooby-Doo vai anos depois, né, 2 séculos quase depois, 1 século e meio depois, e na fantasia, a casa se transformou em um hotel. Então eles vão dormir na casa das irmãs Fox. E aí vão acontecer novamente os fenômenos, né? E vamos reviver aquilo. Do caixeiro viajante que estava no porão. Isso tudo está no livro. As batidas, as pancadas. Está no livro aí? Está no livro. Cara. Então, é uma forma de recontar as histórias, né, com o Scooby-Doo, que é muito querido por muitas gerações, né? Agora, que tipo de idade pode começar a ler o teu livro para ter uma compreensão boa? Interessante que este livro são mais adultos que compram que crianças. Porque Scooby-Doo foi muito conhecido, sim, né? Sim. Nós fizemos o lançamento na Mansão do Caminho com Divaldo Franco. Divaldo Franco. E Divaldo nos contou que era seu desenho animado preferido, né? O Scooby-Doo. Olha que interessante, né? Então, mas aqui para 8, 9, 10 anos, mais ou menos. Que é o ideal, Turma né? da Mônica já pega idades mais amplas. Mas deixa eu te perguntar, porque eu quero que você fale mais você é o entrevistado. Claro, claro. Então aqui explica, né? Em desenhos, sim, como é que aconteceram os fenômenos com as irmãs Fox. De Hydesville. E Hydesville. Que trabalho lindo. Eu, depois de apresentar livro por livro, eu vou te dar a palavra direto. Sim, sim. Agora nós vamos passar esse que me comoveu mais. Esse aqui. Ok. A mãe de Chico Xavier. Como é que você chegou a isso? Nós temos este projeto chamado Kit Evangelho. É um projeto de 36 obras, títulos, que tem os 15 princípios espíritas, imortalidade da alma, Deus, reencarnação, causa e efeito, os 15 princípios, 11 do Evangelho e as 10 leis morais. Então, esta sociedade é uma das 10 leis morais, a lei de sociedade.
Nesse caso, nós pegamos a informação da reencarnação da mãe de Chico Xavier, Sim. Maria João de Deus, Maria João de Deus. e Dona Cidália, a segunda mãe de Chico Xavier. Então, a informação é que o pai, seu João, e Dona Maria João de Deus, já desencarnados, né, no mundo espiritual, né, encontraram a Cidália, a segunda mãe de Chico Xavier. E Dona Cidália, né, iria voltar à Terra novamente. Os três vão voltar à Terra. Os pais biológicos e a segunda mãe de Chico Xavier, Dona Cidália. Os três vão voltar à Terra. E a programação espiritual é para que a menina, a Cidália, reencarne agora como filho do casal. Olha. Então, aqui está a Dona Cidália, muito parecida com Alice do País das Maravilhas, né? É porque quando concluirmos a nossa querida conversa, Sim, claro. essa aula que você está nos dando, eu vou pedir para a gente dar takes de cada capa, Claro. para quando for fazer a edição, a gente inserir cada livro. Sim, perfeito. Agora, fala mais sobre Chico Xavier. Chico Xavier é a grande mudança no mundo. Isso eu quero falar aqui, tanto para os amigos, né? Porque, no meu caso especial, eu conheci o Espiritismo quando eu morava no Peru. E assim, quando estava no Peru, a gente só conhecia algumas das obras de Allan Kardec e o trabalho que o Divaldo Franco fez no planeta, viajando. Porque lá o Espiritismo não é tão divulgado? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco? O Brasil tem 98% do movimento espírita do planeta. Do planeta? O Brasil, 98%. O restante do mundo é o 2%. E no nosso país, né, a gente estava começando a conhecer a doutrina espírita. E eu vou contar aqui uma coisa bem legal sobre o Chico Xavier. Por favor. Quando eu tinha 17 anos, eu tive minhas primeiras experiências de visão, de percepção dos espíritos, né? E um amigo me levou a uma reunião de meditação. Nessa reunião de meditação, eu abri os olhos e eu vi como umas pétalas de flor caindo nas pessoas. E as pessoas, quando meditavam, as pétalas caíam e absorviam. As pessoas, em oração, né, absorviam essas pétalas. E eu comentei isto ao dirigente. E ele me disse, olha, Luiz, que interessante. Porque acaba de chegar um livro do Brasil que conta um espírito falando que quando as pessoas fazem oração ou meditação, os espíritos transmitem umas energias ou passes, né? E tomam forma de flores ou pétalas. Uma sintonia, né? Eles como se estivessem impondo as mãos espiritualmente no ambiente. E eu perguntei quem é que escreveu esse livro. Há um espírito chamado André Luiz. E o médium é o Chico Xavier, né? E esse foi meu primeiro contato. Eu tinha visto uma coisa e depois soube pelo Chico, né, que era um fato real. Foi meu primeiro contato com Chico Xavier. Quando eu vim ao Brasil, Chico já estava muito pronto para desencarnar. Eu não conheci ele em vida. Eu lembro, quando cheguei no Brasil, quem me abriu aqui muito as portas foi nosso querido Alamar Regis. Meu amigo. Um grande, querido amigo Alamar. Meu amigo, Trabalhei 3 anos com ele na revista Visão Espírita. E aí a gente fez muita aproximação com o movimento espírita. E então, foi logo depois que fui a Brasília trabalhar 13 anos na Federação Espírita Brasileira. E logo depois surgiu a proposta de fazer livros infantis. E o grande ponto é trazer Chico Xavier de volta para as crianças, pois muitas das suas informações estão ficando perdidas, esquecidas, e são tão bonitas. Por isso que a gente traz estes relatos do Chico para as novas gerações. Muito bonito. E agora tem um aqui. O cachorrinho do Chico. Que isso aqui é incrível. É sobre o cachorrinho, ou cachorrinha do Chico Xavier. A cachorrinha. A cachorrinha. Pode falar sobre ela, claro, por favor? Claro. Para os amigos aqui, é o Chico Baby, que a gente fala, o Chico Xavier. E sua cachorrinha, a boneca. A boneca. A boneca. A boneca. Né?
Então, Chico Xavier amava muito a sua cachorrinha. Me permita mostrar aqui para Por que favor, por os amigos favor. vejam como é que são feitos os desenhos. Porque este projeto, né? Ô, Luiz, o podcast é seu, viu? Ah, tá, tranquilo, obrigado. Veja que bonito, vem tudo com jogos, vem com Que lindo, material para olha. colorir, né? É um projeto que vem com atividades, a criança consegue brincar, né? Que lindo. Olha que bonito, pode recortar e fazer seus cachorrinhos em papel. Tem um quebra-cabeças que recorta. E aqui uma coisa bonita, né? É sempre o amor de Chico Xavier com os animais, né? Nós já temos aqui, olha o Chico. Ele adorava a boneca. E aqui você vai ver a sua cachorrinha, a bonequinha, né? Pode mostrar para essa câmera Ok, aqui. que tanto amava o Chico Xavier. Ok. A boneca acompanhava quando o Chico fazia suas preces, né? E olha aqui está Jesus, Chico Xavier orando. E tem um QR Code. Então isso é uma novidade. Ah, é? A criança pode colocar o celular e vai escutar, por exemplo, aqui a música Quanta Luz. Vai escutar? Vai escutar a música Chico Xavier orando e tem o Quanta Luz. É uma interação que a gente criou, inovou, Que né? lindo, rapaz. E aqui tem a cachorrinha que orava com Chico Xavier. Você tem ideia também da tiragem deste livro? A coleção já passou uns 20, 30 mil exemplares. Caramba. A coleção, né? É claro, os livros da Turma da Mônica são muito... Não, digo, mais a fortes. tua obra, A toda a obra, mais de 500 mil de exemplares. mais de 500 mil. Mais de 500 mil. Já. Graças a Deus. Graças a Deus. E olha, a cachorrinha desencarnou. E a gente mostra o corpo espiritual saindo da cachorrinha. Sim, né? porque cachorro tem alma. Sim, sim. E as crianças já agora conseguem observar como é que se dá o fenômeno, né, da desencarnação da cachorrinha. E aqui acontece o seguinte: um casal amigo de Chico Xavier aparece com uma surpresa. Uma nova filhotinha vinha a apresentar ao Chico, né? E essa filhotinha volta a realizar as coisas que a boneca fazia. Então as pessoas perguntam: Chico, o que aconteceu? A cachorrinha voltou, reencarnou, né? Está de volta. E Chico disse: não, na verdade acontece o seguinte: a boneca, em espírito, está ensinando a filhotinha aquele hábito que eu gostava muito. Você está colocando um dado extremamente importante. Animal tem alma. Tem. É preciso que as pessoas se conscientizem disso. Os animais têm alma, né? Os animais, na verdade, são almas que têm corpo. Isso. Assim como nós estamos Sim. no reino animal, somos vertebrados, mamíferos, homo sapiens, que temos um corpo. Claro. Né? E os bichinhos também, alguns reencarnam muito mais rápido, né? Outros demoram um pouquinho mais, mas em média, Parece que cachorro é mais rápido, né? mais rápido que os humanos. Sim. Né? Agora, os insetos, os peixes, é muito, muito mais rápido. Né? Agora, os cachorrinhos levam alguns tempos. O caso da boneca, tanto é que ela consegue ensinar a filhotinha o hábito que Chico gostava, que era o seguinte, né? Que esse daqui, né? Que lambia, que falava assim: minhas pulgas, boneca. E a boneca lambia, né? É impressionante. É interessante, mas era a cachorrinha que ensinava. Então, nós transformamos essa história em um conto infantil, né? E neste ponto, eu não mostrei aqui no início, Por favor. quem conta a história é uma cachorrinha que vai ser adotada, né? Uma cachorrinha, e a gente aborda o tema da adoção de animais também, né? Para o estímulo também das crianças Para adotar. para né? adotar bichinhos abandonados ou que precisem de lares, né? Em síntese, esta é a apresentação deste livro, né? No final, a cachorrinha que conta a história, ela é adotada também, né? E colocam de nome boneca. Aí fica a sugestão, será ou não, mas E aqui, um detalhe. aqui é sobre Júpiter, mundos habitados, né? Mundos habitados. Por favor, Claro. faz o que você está fazendo, tira o plástico, vou mostrar. explica para o público. É muito importante. Vocês têm algum projeto de transformar esses livros
em desenhos filmados, Nós temos transformado alguns em animação. em animação. Estão no YouTube disponíveis. Ah? Sim, sim. E olha que interessante, ao abordar os mundos habitados, por exemplo, acompanha aqui móveis com Olha. todos os planetas. Aí vê o Sol, Júpiter, né? Os mundos. Dá para recortar e colocar no quarto do neném ou da criança sobre os mundos habitados. Temos também os jogos, né? Todo o material acompanha. Um jogo de cobras e a escada para colorir. O Maurício de Souza, ele fica mais em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Em São Paulo, a base dele é São Paulo. São Paulo, né? Isso. Sobre os mundos habitados. Pois não, Vamos. pois não. Olha que interessante. Allan Kardec, na Revista Espírita, teve comunicações com o espírito Mozart, o grande gênio da Em música. Júpiter, né? Ele conta sua vida em Júpiter. Então, com base a essas comunicações, nós adaptamos a história deste jeito. Eu vou contar brevemente aqui. Não, brevemente não, conta à vontade. Vamos lá. Nós temos nosso cachorrinho chamado Lupi. Né? Aqui é nosso cachorrinho que está numa noite escutando a música, tem um pianinho, né? Ele fica pensando, puxa, como eu gostaria de tocar música, o cachorrinho. E ele vai dormir, e enquanto está por dormir, ele escuta uma música clássica e diz, ué, essa música eu conheço. Nossos livros estimulam também o bom gosto pela música clássica para as crianças, que as crianças são invadidas com muita música que não presta e nós tentamos incentivar o gosto pelas músicas que levam a alma. Claro, que bonito trabalho. E enquanto está escutando a musiquinha, abre os olhos e surpresa, tem uma nave chegando e quem aparece é Mozart. É uma piada, é um nome de mouse, rato, né? Com Mozart, né? Então aparece o próprio Mozart falando para o Lupi, olha Lupi, né? Eu vi que você gosta de música, eu gostaria de conhecer um mundo onde estamos muito, muito avançados. E o Lupi disse, sim, claro, né? E sobe na nave e eles saem da Terra em direção para o planeta Júpiter. Que lindo. Então, eles estão observando, né, do espaço, como que são os mundos, e aí Mozart conta que todos os mundos estão habitados, né? E aqui aparece o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, né, Júpiter, né? Todos os mundos, né, estão na nave. E quando chegam, né, estão por chegar em Júpiter, né? Aí conta, olha, existem outros grandes personagens, sim, aqui está, só que é um nome em inglês, né? Beethoven, né? Abelha, né? Beethoven, Shipping de Chopin, né? E Schubert, de Olson, Sim, né? Schubert, né? A gente faz uma paródia, uma piada aí, né? E aqui chegam finalmente em Júpiter, e ele diz, olha que lindo, as construções, todo o mundo em Júpiter, como se respira paz neste planeta, que bonito. E ele fala que nós estamos mais adiantados que a Terra. A Terra um dia vai chegar igual a este nível, né? Vai depender de seus cidadãos ser mais nobres, mais puros, né? E ele começa a observar e vê um detalhe. A música em Júpiter é linda, né? Nós temos instrumentos que ainda não existem na Terra. Claro. Né? E tem instrumentos, ele conta, né? Que parecem o cantar das aves, de tão belos que são. Ainda a Terra não conta com estes instrumentos. E ele fala, eu pensava que os extraterrestres eram todos assim, né? Como se conhecem. Não, é que cada planeta tem formas diferentes. Né? E aqui vai mostrar, e faz uma pergunta. E quanto tempo vivem os seres em Júpiter? E Mozart conta que em Júpiter e nos mundos mais adiantados, a média de vida é de 300 a 500 anos. Caramba. Se vive muito mais em mundos adiantados. Enquanto o mundo é mais atrasado, se vive menos. É porque lá não tem as doenças que tem na Terra, né? E descobriram uma forma de paz, não tem as guerras, não tem, tem cura, o avanço em todo sentido é muito maior, né?
Então, e a Terra vai chegar algum dia a esse nível. Esperemos, esperemos. Então você vê que tudo se respira paz, os habitantes são nobres, o coração é muito bom neles. E finalmente se despedem e aí vão voltar para a Terra, novamente na nave, né? Muito feliz nosso cachorrinho, o Lupe. E aí volta e diz, olha Lupe, você e qualquer músico da Terra, quando queiram tocar, nos chamem, nós, músicos, né, que estamos desencarnados, vamos vir a inspirar a vocês. Então, é só nos chamar, tá? Quando você queira tocar música, pode nos chamar. Fala o Mozart e se despede do nosso cachorrinho. Aqui termina a nossa história, que é baseada numa comunicação mediúnica adaptada para crianças, mas mostrando que existem mundos mais bonitos, mais felizes que a Terra, que é o que nós tanto queremos, deixar essa esperança, porque parece que o mundo está um caos, parece que as coisas estão ao contrário. Mas, na verdade, há um projeto ainda superior que deve permitir, por algum motivo, nos está dando a oportunidade para que as pessoas escolham o certo ou o errado. Acho que nunca antes esteve tão evidente isto, né? Roubar, mentir, crimes, e do outro lado optar pela paz, pela bondade, pela caridade. Então as pessoas está muito fácil escolher, cada um decide o caminho que vai ter. E como o planeta está numa transição, está numa limpeza do orbe, muitos milhões de seres estão sendo já retirados da Terra para mundos mais atrasados, enquanto a Terra iniciará uma nova etapa a partir da metade deste século. A Terra inicia uma nova etapa. Então, esses 30 anos que ainda temos, é uma etapa de confusão, a gente se perde, qual será a verdade, o que será? Mas aí está o ponto. A gente lembrar da mensagem dos grandes seres iluminados, que sempre apostaram pelo bem, pelo respeito do próximo, pela bondade, pela caridade. Não tem como errar se um segue os caminhos, principalmente do Mestre Jesus. Agora, essa bela obra sua, ela é distribuída pela Editora Boa Nova. Pelo Maurício. A Maurício de Souza distribui os livros da Mônica também. Mas ela tem alguma rede escolar específica que pede um livro, esse tipo de livro? Nós sabemos que, eventualmente, algumas instituições têm pedido, mas de forma particular, né? No caso, entra em contato com a editora Boa Nova, que ela faz a distribuição. E a do Maurício, né? E a do Maurício. E estes livros do Kit Evangelho é diretamente no site kitevangelho.com. Repete outra vez, devagarinho. kitevangelho.com. Podem seguir no Instagram, que é um projeto para que toda criança conheça as bases e as informações espíritas do Evangelho e as leis morais dos espíritos superiores de uma forma bonita, divertida e trazendo estes valores desde cedo para as novas gerações. Agora, você tem uma experiência recente que você me mostrou antes da nossa conversa, que é sobre transcomunicação, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Este livro, Carlos Bereza, o Transcomunicação Fácil, é um resumo de um trabalho que vemos pesquisando há alguns anos, do contato com o mundo espiritual através de aparelhos eletrônicos. Seria possível que os espíritos conversassem conosco por câmeras, por gravadores, celular, computador? Então, nós fizemos uma pesquisa com vários transcomunicadores do mundo e fizemos também uma retrospectiva histórica. Você teve com a Sônia Rinaldi? Com Sônia Rinaldi, no laboratório com ela, com os amigos da Itália que têm desenvolvido câmeras para captar ectoplasma, câmeras de bioenergia. Há uma imagem muito bonita quando uma pessoa está dando passes, a mão toda se ativa. Quando uma pessoa recebe passes, toda a aura fica iluminada, e tem já câmeras que captam isto, né?
Então, todo este material, junto com o áudio, as experiências de áudio, agora surgiram aplicativos de som. Isto é sensacional. Porque, como é que funciona? Os seres espirituais, os espíritos, para conseguir mandar uma mensagem, precisam de um meio para ele modular. Esse meio pode ser sons de ventilador, torneira que faz aquele ruído neutro, né? Frequências de rádio que estão em canais não sintonizados. Neutro também, né? Neutros, aquele ruído branco. Ruído branco. E então, utilizando estes sons, eles conseguiriam modular e quando a gente grava, conseguiria captar uma resposta. Mas surgiram os aplicativos e agora temos muitos aplicativos, mas tem alguns que eu utilizo em especial, que são sensacionais. Eles simulam os rádios e fazem uma varredura aleatória, automática. Ah, é? Então eles criam 1000 rádios e o sistema começa a fazer uma varredura automática. Um random, né? Um automático. E então, quando a gente grava, você escuta em tempo real apenas... né? E teoricamente não tem nada. Mas quando você leva ao computador ou a um aplicativo que estica o áudio na velocidade 0,2 ou 0,3, né? Muito, como se tivesse vindo zipado, compactado o áudio. E aí que entram as frases. Aí que eles conseguiram modular e fica captado. Então, nós realizamos a nossa primeira experiência no Peru, há um mês, em janeiro. Foi o nosso primeiro teste, um bate-papo com respostas muito positivas. Logo, temos iniciado uma segunda, terceira experiência. As respostas vêm tanto em espanhol como em português. E eu acabo de chegar do Congresso Espírita de Goiás, onde realizamos uma experiência ao vivo, conversando com os irmãos de outros mundos, e as respostas chegaram. E principalmente o que nós sabemos é que no mundo espiritual existe uma estação espiritual. Sim. Chamada Rio do Tempo, ou Zeitstrom, que Zeitstrom em alemão significa Zeit, tempo, e Strom, rio. Então, Rio do Tempo, ou Zeitstrom, é a estação espiritual onde os grandes técnicos, Nikola Tesla, Marie Curie, Denis Gabor, o criador do holograma, entre outros, né? O padre Landel de Moura, todos eles com inteligências extraterrenas, trabalhando juntos para aprimorar os equipamentos e melhorar a qualidade de vozes. Então, eu lhe mandei um áudio, temos outros, vou lhe encaminhar, onde chegaram já as primeiras, os primeiros... E então, com base a isto é que a gente elaborou este livro Transcomunicação. E essa câmera, aqui temos um médium em transe pintando. Para ver perfeitamente. Sim, perfeitamente. E em outra imagem, você vê o espírito envolvendo o médium. Como se o corpo espiritual... acopla perispírito com perispírito. Isso, e você vê como se expande, como se fosse 1 metro a mais, né? O médium tem 2 metros de tamanho, é alto, muito grande. E o espírito ainda maior. Então, nós com isso comprovamos aquela questão de, será que o espírito incorpora, entra? Não, na verdade ele expande e envolve o próprio comunicante, né? Isto é uma das situações. Outra que eu comentei também, né? A câmera captando uma pessoa em prece, né? Você vê todo um campo áurico bonito. Quando uma pessoa vai fazer passes, a área que se ilumina nas mãos, né? Já começa a acender uma luminosidade esverdeada, né? Aqui uma coisa bonita, uma pessoa fazendo um carinho num cachorro, e o cachorro começa a se iluminar a parte da cabeça. Um carinho é como se fosse um passe, um carinho num neném. Por isso, e há um detalhe que achei sensacional, não sei se vai dar para ver, mas ele tirou uma foto, uma pessoa sorrindo ou falando palavras bonitas e uma pessoa em desgosto. Quando a pessoa sorri, os olhos e a boca geram luz
da mesma cor que a mão do passe. Verdade. Então, aí o poder da bênção, né? De dar uma palavra que até pela boca pode sair uma substância, uma bioenergia, igual que com a mão, com o carinho, com o olhar. O olhar também conseguiria transmitir. Olha que coisas bonitas, que talvez pela fé a gente pensa, mas agora com câmeras, né? Não, claro. Nosso amigo Daniel Goulart, um técnico italiano, já tem 4 câmeras desenvolvidas nesse sentido, né? Específica para ectoplasma, Específico. Eu não sei se vai dar aqui para ver bem, né? A nossa amiga Simone, em Estados Unidos, usa um método de realimentação das imagens com a televisão e já está conseguindo muito bons rostos, né, de pessoas desencarnadas, né? Aqui temos algumas delas. Nossa amiga Sônia Rinaldi, né, está inovando com técnicas de vapor. Então, os espíritos utilizariam os umidificadores com projetores para manipular aí, e os resultados vemos aqui, inclusive animalzinhos, cachorrinhos desencarnados também aparecendo. É por isso que eu tenho um amigo que é cineasta, o Ivan Cardoso, né? Ele é querido. E o cachorro dele morreu, né, o Olavo. Eu tento consolar o Ivan. O Ivan, existe, até na Bíblia diz isso, existem cidades espirituais para os animais. Existem cidades. O cachorro não desaparece quando ele desencarna. Ele é uma energia que sobrevive à morte da matéria. Correto. Correto. E agora comprovado, porque você observa aqui, não sei se vai dar para ver, se não me envio depois, bichinhos também aparecendo, claro, materializados. Então, dá para ver que a vida continua para todos nós, né? E isto é o mais bonito, Veressa. Imagens de irmãos de outros planetas. Inteligências extraterrenas já aparecendo em imagens. Aqui temos uns que têm forma de aves, são chamados dos aviários ou corujas. Tem outros que quase não têm lábios. Tem outros que são mais conhecidos, mais clássicos. Outros rostos muito, muito fofinhos, né? Muito dóceis, né? Diversas imagens de irmãos de outros mundos. Essas imagens foram captadas por você ou pela Sônia? Essa pela Sônia Reinaldo. Pela Sônia, pela né? Sônia. A gente tem conseguido uma outra, que foi há pouco tempo. A Sueli? Não, eu tenho conseguido uma imagem que eu lhe mostrei agora há pouco. Você me mostrou? Sim. Existe uma espécie de estação espacial chamada Rio do Tempo. Então, os transcomunicadores entram em contato com essa estação. Esta é a conexão que deve existir. Caso contrário, a gente estaria falando de que a gente está abrindo a porta a qualquer entidade, e não é o objetivo. Nós estabelecer em contato com os espíritos da estação Rio do Tempo. Por isso, no início de qualquer contato, nós sempre falamos contato para iniciar esta comunicação, e eles respondem, contato. Olá, amigos, eles têm uma palavra, e sempre falam Rio do Tempo ou Sidestrom. E aqui está os grandes nomes que falamos, né? E tem muito cientista alemão, né? Trabalhando no plano espiritual. Raudive, Konstantin Raudive, os suecos Friedrich Jürgensen, o padre Landel de Moura, que foi o pioneiro da rádio, da telefone brasileiro, né? Que infelizmente os créditos não foram para ele, mas ele no mundo espiritual é um dos maiores trabalhadores. E bem antes dele o Cambraia também. E temos o Nikola Tesla, né? Nikola Tesla. Estamos falando de inteligências que foram prêmios Nobel aqui da Terra, junto com inteligências extraterrenas. Então é um novo momento, pois as visões de naves, avistamentos, as pessoas vão ter mais sonhos com seres irmãos de outros mundos, vão aparecer, para muitos sensitivos, vão perceber eles. Os filmes, olha que detalhe, estão nos preparando também do mundo espiritual, assim como tem coisas ruins, tem coisas boas. Intuindo os diretores para que cada vez tenhamos mais filmes seriados com irmãos de outros planetas. Perfeito. E às novas gerações lhes seja fácil, normal, que existe vida em outros mundos, né? Mesmo com aqueles filmes que são um pouquinho difíceis e tal, mas já se fala normalmente de outros universos, viagens ao espaço, o Avatar, olha que coisa bonita, né?
que vem um mundo diferente, enfim, entre outros. Conheci você há muito tempo fazendo uma palestra no Lar de Frei Luiz, né? E recentemente você fez outra palestra. Você costuma fazer palestras? Sim, sim, costumo realizar algumas exposições do trabalho que a gente desenvolve. E tem vários livros seus Na livraria. no Frei Luiz. Tem vários livros do nosso estimado Luiz. Ô Luiz, sobre a sua vida pessoal, você tem família? Você é casado? Sim, sim, sim. Estou morando aqui no Rio de Janeiro, né? Felizmente muito bem acompanhado, né? De minha esposa Ana Augusta. Claro. Né? E de um relacionamento anterior, eu tenho 3 filhos. Estão no Peru ou aqui? Uma no Peru e 2 na Bahia, na faculdade, terminando já a universidade. Eu deixo então, já para a gente partir para a conclusão, se você gostaria de deixar para essa câmera alguma mensagem, alguma sugestão, algum conselho, e se você ficou satisfeito com essa nossa aula que você deu para mim. Imagina, Vanessa. Primeiro, agradecer o convite e falar para os amigos uma mensagem de otimismo. Porque a doutrina espírita é fantástica. Não somente que é consoladora, mas também ela te amplia a mente, te abre a visão para um outro mundo, a nossa realidade íntima, que somos seres espirituais, que estamos um tempinho aqui na Terra, 70, 80, 90, 100 anos, mas é uma experiência. Cada vez que viemos à Terra para aprender e resgatar o que fizemos atrás errado. É uma doutrina super consoladora. Meu pai desencarnou o ano passado, de Covid. Eu já encontrei 2 vezes com ele, né? E como é bonito reencontrar os seres queridos e ter a certeza que somos imortais. Mais ainda, né? Falar que te ensina como entender melhor Jesus. Jesus como o nosso modelo de vida a seguir. A vida que ele levou, como pode nos servir a nós, né? E mais ainda, eu falo que a doutrina espírita é uma ferramenta onde você compreende e você a pratica e te ilumina. Se te faz bem, divulgue essa coisa tão boa, tão bonita que te faz. Eu sempre me empolgo quando falo da doutrina espírita, porque eu sinto ela, eu gosto dela e, como amo ela, tento divulgar principalmente para os que estão reencarnando, porque o nosso mundo se vai transformar em um mundo de luz. Mesmo algumas regiões mais escuras não queiram, mas nosso mundo vai entrar em uma etapa de regeneração, onde o sol vai brilhar, a luz vai brilhar, a ciência, a tecnologia, a arte e a espiritualidade em nossos corações brilhará. Por isso Jesus nos falava, brilhe a vossa luz. Essa é a mensagem. Deixem brilhar essa luz que todos temos dentro e às vezes nós não deixamos. Brilhe a vossa luz. Bravo! Obrigado. Muito obrigado. Amigo, muito obrigado.